Vamos dar início ao encontro da Liga de Tuberculose com o tema População em situação de rua e os determinantes sociais da saúde. Gostaria de dar boas-vindas a todos, em nome do professor Ricardo Alexandre Arsêncio, tutor da Liga, e agradecer a presença de cada um. Para o bom andamento da nossa palestra, peço que deixem os microfones desligados durante a apresentação para não ocorrer interferências de áudio. As perguntas podem ser enviadas no chat e selecionaremos algumas perguntas a serem feitas à nossa convidada no decorrer da palestra. E no decorrer da nossa palestra, enviaremos o link de inscrição para cada um receber o certificado. E após a palestra, no prazo de 15 dias, enviaremos o certificado no e-mail cadastrado. Convido a todos a seguirem as nossas redes sociais, que serão colocadas no chat, e para ficarem informados de nossos eventos futuros. Nossa convidada de hoje é a professora doutora Regina Célia Fiorati. Possui graduação em terapia ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em enfermagem psiquiátrica e doutorado em ciências pelo programa de pós-graduação em enfermagem psiquiátrica da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Possui pós-doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade Autônoma de Madrid, Espanha. Atualmente é docente no curso de graduação em terapia ocupacional da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Atua nas seguintes áreas de conhecimento: saúde mental, saúde pública, saúde coletiva e campo social. Professora Regina, seja bem-vinda ao nosso encontro. É um prazer recebê-la hoje no dia de hoje. Obrigada, Ian. Eu quero agradecer muito o convite da Liga de Tuberculose, agradecer o convite do professor Ricardo, de todos vocês, obrigada a Camila também, que fez todo o contato, e dizer que eu estou muito satisfeita, muito feliz de estar aqui com vocês, com tantas pessoas, com tantos alunos, inclusive fora, né, pelo que eu estou vendo, até fora do estado de São Paulo. Então, eu estou muito contente em poder contribuir com essa liga, contribuir com o conhecimento na área de tuberculose, com a liga e com a área também de pesquisa do professor Ricardo. Eu vou compartilhar uma apresentação e qualquer problema eu peço que me avisem pelo microfone. Vocês estão vendo? Sim, professora. Ok. Eu não vejo o chat, tá? Enquanto eu estiver apresentando. Assim, se houver algum problema, peço que vocês abram o microfone para me avisar. Então, hoje, então, nós vamos conversar sobre a população em situação de rua e os determinantes sociais da saúde. Bom, para a gente começar a conversar, quem são as pessoas em situação de rua? A gente sempre se pergunta, quem são essas pessoas? Será que existe uma homogeneidade? Será que elas são um grupo de pessoas totalmente homogêneo ou não? E quem são essas pessoas? A gente sabe que as pessoas que a gente chama de pessoas em situação de rua são pessoas que hoje são definidas, assim, pelo Ministério da Saúde, da Assistência Social e do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social, como pessoas que habitam temporariamente ou permanentemente em espaços públicos, e sendo esses espaços podendo ser praças, podendo ser escadas, podendo ser pontes, mas que habitam espaços públicos. Então, essas pessoas, elas não são pela prática que a gente vem tendo, eu e meu grupo de pesquisa, nós vemos que as pessoas em situação de rua, elas não constituem um grupo homogêneo. São pessoas de variadas origens do Brasil, elas circulam com bastante frequência, né? São pessoas, com bastante frequência a gente encontra pessoas em situação de rua migrantes de outros estados, inclusive de outros países, como em Ribeirão Preto, como a gente encontra haitianos e até venezuelanos. Então, as pessoas em situação de rua, elas não constituem uma população totalmente homogênea, mas algumas coisas, algumas características e alguns contextos, nós podemos dizer
podem ser consideradas, de uma certa forma, comum, né? Essas situações são comuns às pessoas que se encontram, então, nessa situação. Então, o que a gente pode dizer é que o que a gente vem percebendo, que no mundo todo, o número de pessoas em situação de rua vem crescendo, e principalmente nos países mais populosos, né? E esse fenômeno é um fenômeno que decorre de um processo de múltiplas determinações. A gente não tem uma causa específica. Nós temos uma causalidade bastante diversificada, mas que podemos identificar como as principais sendo decorrentes das crises econômicas, que são extremamente comuns na sociedade capitalista, inclusive provocadas pelo sistema capitalista, pela precarização das relações e condições de trabalho, advindas principalmente pela globalização da economia, e também ocasiona uma orientação político-econômica neoliberal que vai causando uma debilidade do sistema de seguridade social. E com essa debilidade do sistema de seguridade social, cresce populações em vulnerabilidade social. Então, a gente pode perceber que uma dessas características comuns é que o fenômeno em crescimento, mas esse número de pessoas em situação de rua crescente é decorrente da pobreza e de um processo de pauperização de grupos em vulnerabilidade social, e que o que a gente vem percebendo, que no caso, principalmente da população em situação de rua, é fruto de uma pauperização transgeracional. É muito comum a gente encontrar interpretações de que o processo da saída para a rua é um processo pontual, daquela pessoa que foi expulsa para os espaços públicos da rua. Mas o que a gente vem percebendo em nossas pesquisas é que isso não é verdadeiro. Nós percebemos que essas pessoas, na sua maioria, elas vêm de famílias que já eram famílias em estado de pobreza. Se não em pobreza extrema, mas em estado de pobreza e vulnerabilidade social. Famílias que constituíam. Então, essas pessoas que estão em situação de rua, elas são filhos e netos, ou filhas e netas, de pessoas que já vinham no estado de vulnerabilidade social. São pessoas que já tinham empregos ou ocupações e geração de renda de baixa qualificação, com baixa renda, e que já constituem famílias em estado de pobreza, já morando e habitando em territórios pobres. Então, a gente vê que o fato de uma pessoa dessa família ir morar na rua seria como, fazendo uma ilustração, seria como aquela parte da água que transborda em um copo cheio, né? Então, é aquela água que transbordou do copo. Então, e o que a gente vê também é que a saúde da população de rua é negligenciada, porque a gente vem constatando e verificando pelas nossas pesquisas que o acesso aos serviços de saúde dessas pessoas, ele é restrito. E aí, por diversos fatores, né, que vem a ser, assim, preconceito nos próprios serviços de saúde, estigmatização, exigência de documentos, o que é confuso e complicado para essa população, porque essa população, ela perde frequentemente a sua documentação, a exigência de banhos para poder passar por atendimento médico ou enfermagem, e outras exigências que são impostas a essa população para que eles possam serem atendidos em alguns serviços de saúde. E isso é complicado, isso afasta as pessoas, essas pessoas. Então, essas atitudes acabam afastando as pessoas, e elas acabam, para não sofrerem preconceito, maus tratos, estigmatização, essa exigência de várias coisas que eles sabem que não tem. Então, eles acabam nem procurando. Então, isso é um fator muito comum
na população em situação de rua. Então, isso tudo acresce o fato de que as pessoas em situação de rua e em pobreza extrema, os determinantes sociais, eles incidem com todo o impacto comparado a outras populações que também integram as situações de pobreza, ou seja, a situação das pessoas em situação de rua, elas sempre se encontram em um estado piorado em relação a outros segmentos sociais que também se encontram em situação de pobreza. Mas, para isso, o que a gente pode, antes de a gente entender melhor essa relação, né, seria importante a gente entender o que são os determinantes sociais de saúde, de que forma, né, esses determinantes impactam a saúde de pessoas, grupos e populações. Então, de uma maneira geral, podemos dizer que os determinantes sociais da saúde são fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, de gênero, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. E esses fatores, então, eles incidem na saúde de pessoas e populações, causando o que a gente chama de desigualdades em saúde, ou seja, esses fatores, eles incidem fazendo com que essas pessoas tenham índices de saúde, problemas de forma diferenciada. Ou seja, então, problemas ou processos de saúde e doença em diversas populações são diferentes devido à incidência desses fatores. Historicamente, a gente conhece vários estudos que foram se desenvolvendo e foram se constituindo sobre essas desigualdades de saúde. Principalmente, esses estudos ganham força após a Conferência de Alma-Ata. E também quando a própria Organização Mundial de Saúde começa a se preocupar com essas questões. Então, esses estudos sobre desigualdade social, né, e desigualdades em saúde, eles partiram, então, do pressuposto de que era necessário condicionar os processos de saúde e doença e a distribuição de mortalidade, deficiência e morbidade à classe social, à etnia, a gênero, escolaridade, condições de trabalho e renda, ou a áreas geográficas de risco, que se constituíam, assim, em determinantes sociais de processos de saúde e doença de pessoas e populações. Então, quando essas desigualdades em saúde são e se transformam em iniquidades em saúde? Quando essas desigualdades são evitáveis e desnecessárias e, portanto, são injustas. Existem algumas desigualdades em saúde que são inevitáveis, ou porque são genéticas, né, ou porque são regionais, ou porque são sazonais, e também porque não se tem ainda uma tecnologia, um conhecimento que possa superar essas desigualdades, ou esses problemas, ou esses processos de saúde e doença. No entanto, existem condições que são evitáveis e desnecessárias, porque são condições em que se tem a tecnologia e o conhecimento para curar ou para se enfrentar aquela problemática de saúde, mas devido a determinantes sociais e a relações pessoais, pessoas, grupos e populações têm acessos dificultados ou inexistentes a essa tecnologia e conhecimento em saúde. O que seriam esses acessos? Por exemplo, acessos a bons serviços e tratamentos e condições de vida necessárias à manutenção e produção de saúde. Um exemplo dessa situação é a tuberculose, né, que é tão próxima e cara a todos vocês. Hoje, no caso, né, da tuberculose, se conhece e se tem cientificamente medicamentos, tratamentos, protocolos, mas populações pobres, indígenas, em privação de liberdade, em situação de rua, entre outras populações, apresentam muitas vezes mais incidência da doença, muito mais que outros segmentos sociais, e morte por tuberculose, multidroga resistente.
E, então, no decorrer da história, né, da história em saúde pública, em saúde coletiva, vários grupos foram, e várias linhas científicas dentro da saúde pública foram construindo modelos de determinantes sociais da saúde. E, em 2005, a Organização Mundial de Saúde cria uma comissão dos determinantes sociais da saúde, que vai criar, então, que vai reunir muitos desses modelos anteriores para buscar um que se constituísse numa síntese, né, numa síntese estrutural dos mecanismos, processos pelos quais os DSS geram as desigualdades em saúde e como enfrentar, né, essas desigualdades em saúde. Esse modelo, então, dos determinantes sociais da saúde, da Organização Mundial de Saúde, com o qual a gente vem trabalhando, por ele ser essa reunião, né, de modelos anteriores, e para a gente ele se mostra um pouco mais pragmático, e realmente mais consegue abarcar situações sociais com um pouco mais de amplitude. Nesse modelo, eles classificam os determinantes em dois tipos, em dois conjuntos de determinantes. Os determinantes estruturais, que são aqueles determinantes que são o que estrutura a sociedade que a gente vive, ou seja, são aqueles determinantes que fazem parte da estrutura social de toda a sociedade que nós fazemos parte. E que determinantes são esses, então? São os contextos políticos, econômicos, e que inclui aí o tipo de governo, as políticas macroeconômicas, políticas sociais, que inclui aí mercado de trabalho, emprego, habitação, propriedade da terra, políticas públicas, que é educação, saúde, proteção social, e também uma coisa muito importante, que é a cultura, né, que molda os valores sociais de uma sociedade. Esses fatores, então, eles vão influenciar como que nessa sociedade as pessoas vão se organizando em posições na hierarquia social. Então, aí os grupos que vão ocupar determinada posição socioeconômica, determinadas posições socioeconômicas vão ter maior ou menor influência nessas desigualdades em saúde. Ou seja, se determinada posição socioeconômica, ela influi nas desigualdades de classe social, etnicidade, gênero, educação, acesso a trabalho e renda. Outro conjunto de determinantes, e que influenciado por esse primeiro conjunto, são os determinantes intermediários, que são o quê? São as circunstâncias materiais da vida, as circunstâncias que todos nós vivemos, ou seja, são as condições de trabalho, as condições de habitação, o acesso a alimentos saudáveis, né? O sistema de saúde que vai intermediar tudo isso, e também fatores comportamentais, biológicos e fatores psicossociais. Ainda ligando esses dois conjuntos de determinantes, nós temos a coesão social e o capital social, representado por aquilo que nós chamamos de capital social, que vai estar fazendo, vamos dizer, uma ponte entre esses dois determinantes, esses dois conjuntos. Então, aqui eu trouxe o quadro que representa o quadro conceitual desse modelo da Organização Mundial da Saúde. Então, se aqui nesse conjunto, nós vemos os determinantes estruturais, né, da saúde. Então, aqui nós temos o contexto sociopolítico, socioeconômico e político, que inclui o tipo de governo, as políticas macroeconômicas, as políticas sociais, as políticas públicas, e também uma coisa que é muito importante, que é a cultura e os valores societais dessa sociedade. O que significa isso? Como que se dão as ligações, ou como que se dão a solidariedade, as redes de solidariedade dessa sociedade.
se essa sociedade tem uma cultura mais coesa, mais solidária, ou se essa sociedade tem uma cultura menos solidária, isso vai influir e receber influências da posição socioeconômica, né, dos vários grupos aí, que então inclui a classe social, gênero, desigualdade de gênero, etnicidade, a questão do racismo, a escolaridade, o tipo de ocupação e a renda. Esse conjunto de determinantes sociais que estrutura a sociedade que fazemos parte, vai, então, operar nesses determinantes aqui, nos determinantes intermediários da saúde, que significam as condições materiais da vida. Então, as condições de moradia, as condições de trabalho, as condições de alimento saudável, né, o acesso a alimentos saudáveis. Aqui, então, os fatores biológicos e genéticos, né? Aqui temos fatores psicossociais, ou seja, dependendo do lugar onde você mora, da vizinhança ou da comunidade, você pode morar perto de locais que possuem indústrias que levam a um meio ambiente que tem muito problema, né, que tem poluição, ou que você tem uma vizinhança cuja violência é muito intensa. Isso tudo são fatores que estressam, né? É isso que estressam e que influem na saúde das pessoas. E tudo isso, então, né, dos determinantes estruturais, incidindo sobre as condições materiais da vida, isso vai ter impacto na equidade, na saúde e no bem-estar das populações e da toda a sociedade. Intermediando esse impacto, nós temos o serviço de saúde, o sistema de saúde. Se nós temos um sistema de saúde, por exemplo, como o americano, esses impactos aqui vão ser muito mais, os impactos negativos vão ser muito mais fortes nos grupos sociais em vulnerabilidade social, porque o sistema americano, por exemplo, vê a saúde como mercadoria, é um sistema privado de saúde, né, constitui assim através de uma rede de convênios privados. Já no Brasil, nós temos um sistema único de saúde, embora tenha alguns problemas, o fato de ter um sistema universal de saúde e que tenha a equidade, né, como um dos seus principais pilares e fundamentos, então, isso também é um fator extremamente importante que interfere aqui, porque se esse sistema de saúde consegue interferir com boas políticas nas condições materiais da vida de populações e de territórios vulneráveis, esses impactos, o impacto na saúde das pessoas, eles vão ser menores, né, em casos de populações em vulnerabilidade, porque o sistema único consegue agir através da estratégia de saúde da família, principalmente, nessas condições materiais da vida, certo? Então, e por isso é que esse é um elemento extremamente importante dos determinantes intermediários. Assim, e quais, então, são os mecanismos pelos quais operam os determinantes sociais da saúde, segundo esse modelo que nós vimos? Os determinantes estruturais, eles contêm os fatores mais importantes e que se encontram na raiz da produção das iniquidades em saúde, porque são esses fatores que estruturam a sociedade que estão no fundamento e na raiz das iniquidades sociais, ou seja, de como que se nessa estrutura social as desigualdades sociais são intensas, então é aqui que essas iniquidades em saúde tendem a crescer. Portanto, os determinantes estruturais, eles operam através dos determinantes intermediários,
Então, dependendo de como uma sociedade se estrutura, esses determinantes intermediários vão ser piores ou melhores, eles vão incidir determinando impactos maiores ou menores, ou vão ter resultados melhores ou piores em saúde. Tá? Então, dentro desse modelo, há uma relação causal, ou seja, a forma como uma sociedade se estrutura, ou seja, os determinantes estruturais, eles operam através dos intermediários e isso vão, então, resultar nas condições de saúde de grupos, né, de todos os grupos e populações. Então, esse seria mais ou menos um esqueminha para a gente poder pensar. Então, os determinantes sociais estruturais, eles, então, vão operar vão produzir e operar através dos determinantes intermediários, que vão, então, resultar, que vão, então, levar esses impactos na equidade em saúde e bem-estar, tendo o sistema de saúde nesta mediação aqui, para que vá interferindo nesses impactos e no resultado em saúde. Aqui a gente tem de uma forma mais resumida, né? Então, aqui a gente tem esses determinantes estruturais, né? Então, o contexto socioeconômico e político, o tipo de governo, as macropolíticas, as políticas sociais, políticas públicas e a cultura, né, dessa sociedade, e vai estruturar como que vai ser a hierarquia social dessa sociedade. Então, isso tudo vai influir nos acessos que os grupos e pessoas vão ter, ou seja, a classe, dependendo da classe social, né, eles vão ter que tipo de acesso aos recursos, né, ou seja, é a base econômica. Então, a classe social é a base econômica para o acesso de recursos. O poder, né, esse poder significa qual é o poder de representação política que o determinado grupo possui. Prestígio, né? Que prestígio social, então, tem uma determinada comunidade. E disso depende o tipo de vocalização que esse grupo vai ter na hora de reivindicar melhores condições de saúde. Né? E quando há processos discriminatórios. Né? Então, isso está na hierarquia social. Isso, então, vai influir na posição socioeconômica, né, de grupos e pessoas, que vai ter, então, a classe social, desigualdade de gênero, o racismo, quando ele existe, a escolaridade, a ocupação e a renda, isso, então, operando a partir dos determinantes intermediários, que vão, então, ter um impacto na equidade e no bem-estar. Como que a gente pode pensar esses determinantes sociais da saúde, pensando aquele quadro, né, essa incidência, né, dos determinantes sociais da saúde na população em situação de rua no Brasil? Se nós pensarmos qual é o contexto socioeconômico e político brasileiro hoje, atual, nós estamos em uma sociedade que nós dizemos que estamos sendo governados por um tipo de política econômico-política, que vem, então, que é caracterizada por ser uma política de austeridade econômica. Ou seja, é aquela política com uma orientação neoliberal que ela minimiza a intermediação do Estado para enfrentar ou minimizar os efeitos do capital na sociedade, ou seja, nos efeitos do crescimento econômico, ou seja, então, o Estado, ele passa a não interferir, ele reduz as suas políticas sociais, e isso aumenta as desigualdades sociais. Além de nós termos, então, uma governança apoiada numa política de austeridade econômica, com redução das políticas sociais e aumento das desigualdades sociais, nós temos uma sociedade que ela funciona muito pelo valor.
meritocrático e muito pouco solidária. Por isso que eu fiz questão de levantar e de chamar atenção naquele quadro azul, né, como é importante a cultura que produz o tipo de relação, né, de relações sociais nessa sociedade. Então, esse tipo de sociedade, como que ela vai interferir nessa estratificação social? O que a gente vê é que, se ela produz muita desigualdade social, então nós vamos ver uma intensa desigualdade de gênero, racismo, baixa escolaridade, ocupações de risco, baixa ou nenhuma renda. E é essa situação que se encontram as pessoas em situação de rua no Brasil, né? Então, ou seja, a gente vê. Depois nós vamos ver, em termos de número, a quantidade de pessoas, por exemplo, da raça negra que estão dentro da população em situação de rua, com baixa escolaridade, ocupações de risco, como, por exemplo, os catadores de resíduos sólidos, que é uma ocupação de alto risco à saúde, e com rendas extremamente baixa, né, gerando até uma situação de miserabilidade. E quais as condições materiais dessa população? Então, qual a condição de moradia? As praças, bancos de jardim, as pontes, os viadutos, ou então as fontes, né, regiões como, por exemplo, na Via Norte, que a gente vê uma quantidade de moradores de rua que moram perto das nascentes, mas sem condições de água, né, adequada, para poder se higienizar e tomar, né, ingerir água, condições de trabalho, alimentação, né, e os fatores psicossociais. Essa população de situação de rua, ela sofre violência com muita frequência da polícia e da sociedade, do comércio e de setores da sociedade em geral. É uma população cujos fatores genéticos e biológicos eles vão agir com mais força, né, gerando processos de saúde e doença mais complicados, e aí, então, o serviço de saúde, que não vem se colocando como uma rede social importante para essa população. Então, o que a gente vê é que os impactos na saúde dessa população são imensos. Então, quando a gente... Aqui eu quero só trazer para vocês alguns resultados de uma pesquisa que eu coordenei, que foi uma iniciação científica com Bolsa FAPESP, e cujo objetivo foi conhecer como se dá o acesso à atenção primária à saúde das pessoas em situação de rua e caracterizar as suas condições de saúde. E aqui, com relação aos dados sociodemográficos, então, a gente teve 85% dessa população masculina, 50% se declararam pardos, 20% se declararam pretos e 28% se declararam brancos. Assim, se a gente vê a proporção de negros, ele é bem maior, ou seja, pardos e pretos, ele constitui, então, a população negra é de 70%. Então, na questão de escolaridade, nós vemos que 58% ele tem o primeiro grau incompleto, e 10% são analfabetos, a escolaridade é muito baixa. Aqui a gente vê, a maioria deles tem renda, sendo que 36% recebem até R$100 no mês, 60% até um salário mínimo, 53% realizam trabalho informal, então a maioria deles são catadores, reciclagens de resíduos sólidos, e 30% eles se declaram desempregados e se declaram como, para gerar renda, eles são pedintes. Em relação aos resultados de outros dois instrumentos, né, que nós utilizamos, que foi a saúde autopercebida e qualidade de vida, nós temos, então, 45% avalia a sua qualidade de vida como ruim, 35% dos participantes avaliam a sua condição de vida como nem ruim nem boa, mas isso é importante entender
que existe dentro da população em situação de rua, muitas vezes, uma situação de desesperança muito grande, que para eles tanto faz o ruim e o bom, não existe muito essa gradação, né? E aqui, 50% não está nem satisfeita, aliás, está nem satisfeita, nem insatisfeita com sua saúde. E 15% está insatisfeito e 10% muito insatisfeito. Aqui, lembrando mais uma vez, a condição de, muitas vezes, de desesperança, então, que marca muito a população, a ponto de, para ela, tanto faz algumas coisas, em algumas circunstâncias. Em relação à qualidade de vida, 62% relatou predominância de sofrimento no domínio físico, 64% no domínio psicológico, relata no domínio de relações sociais, no meio ambiental também é importante, surge também como um intenso domínio de qualidade de vida, e 51% avalia como ruim. Bom, com relação aos resultados qualitativos das entrevistas, eles então relataram a ausência de programas e de serviços e políticas públicas de assistência à saúde específicos, a ausência de políticas intersetoriais de enfrentamento às iniquidades, ou seja, não há nenhuma ligação, inclusive, entre saúde e assistência social, é muito raro ter essas políticas intersetoriais, mesmo agora, numa situação da Covid, foi muito difícil fazer esses dois setores se conversarem. O que eles também relataram, ações isoladas, quase que na sua totalidade, apenas do terceiro setor, ou seja, as ONGs. Então, os setores públicos pouco têm políticas e programas desenvolvidos com essa população. Muitos deles, eles apresentam uma dificuldade de avaliar as suas condições de saúde, não reconhecimento da saúde como um direito, até, e procura de assistência somente em casos extremos. Então, eles vão procurar quando eles não aguentam mais a dor, quando eles estão passando muito mal, mas é só nessas circunstâncias que eles procuram. Quando eles têm, muitas vezes, fraturas, né, de membros. Com relação às barreiras ao acesso à atenção primária e saúde, o que a gente obteve é que, existe um acesso muito restrito dessa população à atenção primária à saúde, porque existe nos serviços de atenção primária à saúde, somente na atenção básica, né, nas unidades de atenção básica, a exigência de comprovante de residência, o que é absurdo, né, nessa circunstância, é irônico até, e a ausência de humanização no acesso à saúde foi muito importante, porque há uma exigência de banho para que eles sejam atendidos, há um preconceito muito grande, maus tratos pelos próprios profissionais de saúde, impedimento de entrada na UBS por algum profissional que exerce a função de segurança. Então, isso foi relatado. Então, o que a gente percebe é que as populações em situação de rua, elas se encontram em altíssima vulnerabilidade social. Então, os fatores aí que a gente identificou, então, racismo, pobreza extrema, difícil acesso a serviços e tratamentos de saúde, desemprego e ocupações de risco, baixa renda ou renda instável, gerando miserabilidade, saúde debilitada, falta e rupturas de redes sociais de suporte, e altos índices de violência, inclusive mortes por atos violentos. E o que a gente considera, vamos dizer assim, como essa vulnerabilidade social que a gente fala, né? Nós utilizamos na terapia ocupacional social, que é a área da terapia ocupacional que a gente estuda essa população, muito esse referencial de vulnerabilidade social, que é, então, do Robert Castel. Ele é francês, por isso é Robert, né? Robert Castel, principalmente através dessa obra, que é As Metamorfoses da Questão Social, uma crônica do salário. Esse autor, então, que é um sociólogo da Sorbonne,
que também desenvolveu pesquisas com pessoas em situação de rua na década de 80, na França e Europa. Então, ele diz que com a globalização da economia, há uma transformação muito grande do mundo do trabalho, né, na contemporaneidade. E que, a partir dessas transformações, foi gerando uma crise do trabalho como atividade assalariada. E, a partir dessa crise, dessa atividade assalariada, desse emprego, com seguridade social, então, vai se desenvolvendo aquilo que ele chama de desemprego estrutural, ou seja, grandes grupos e populações que passam a ocupar, a conhecer essa condição de desemprego sem condições de retornar ao mercado de trabalho formal. Ou seja, eles vão ser considerados como categorias de inúteis social, né? Então, é assim que o Castel denomina. Então, esses grupos vão, então, adentrar a essa zona de vulnerabilidade social, podendo chegar até a zona de exclusão total. E ele também coloca que essas diferentes formas de inserção no trabalho, por exemplo, se você tem um trabalho, você está inserido no trabalho formal, com leis trabalhistas, dentro de um processo de seguridade social, e isso influi na sua relação e na sua inserção social. Você está inserido numa comunidade profissional, você está inserido numa comunidade onde você habita, você tem clubes, você tem associações que estão ligadas a essa sua inserção econômica. E a vulnerabilização nessa inserção econômica e na área do trabalho gera também uma vulnerabilização na inserção social. Então, de uma situação de integração, em que há uma integração, ou seja, o sujeito ele está integrado tanto economicamente, num trabalho formal, em relações de trabalho formal, e também integrado socialmente, você tem uma família, uma comunidade, ele pode, nessa circunstância de desemprego estrutural, ele começa, então, estar nessa condição de vulnerabilidade social. Então, ele pode, dentro da condição de desemprego, ele pode exercer atividades informais, perdendo totalmente a condição de seguridade social. Ele pode, dentro dessa condição de vulnerabilidade, também passar por uma zona de assistência, quando ele perde totalmente a sua inserção econômica, e podendo, se rompe com essa situação de assistência, podendo passar para uma área de exclusão ou desfiliação, como esse autor chama. Então, é uma ruptura, essa situação de exclusão, desfiliação, é uma ruptura profunda com as relações de trabalho formal e com as redes sociais de suporte. E aí tem mais ou menos como que a gente poderia entender essa situação. São pessoas e grupos que começam a passar dessa situação aqui, desse bloco, para essa outra de cá. E essa passagem é que é a vulnerabilização, ou seja, de uma situação de integração na situação econômica. Um emprego formal, salário, direitos trabalhistas, renda digna, podendo passar para uma situação de exclusão, não ter emprego formal ou informal, precariedade das relações de trabalho, desemprego. Dentro das redes sociais de suporte, ele pode estar numa situação integrada, na família, na comunidade, vizinhança, rede social, apoio social, podendo pular, né, se vulnerabilizando para uma ruptura de laços familiares e comunitários. Dentro de uma situação ambiental, ele pode ter condições dignas de moradia, numa situação de integração, né, saneamento, ambiente sustentável, para uma falta de moradia, condições ambientais precárias. E numa situação social, de escolaridade, cultura, lazer, para uma situação de sem escolaridade, baixa escolaridade, exclusão dos ambientes de educação, ocupação e desqualificação
de vida, né, no trabalho. Aqui, a gente, é a representação que a gente tem dessas zonas de... Então, aqui a zona de integração, onde ele está inserido no trabalho e na inserção, a vulnerabilidade em que há precarização do trabalho, podendo estar numa zona de assistência, né, com desemprego, mas ainda tendo a inserção social através da assistência social, mas pode vir habitar essa zona, que é, então, a zona que a gente mais conhece como sendo a zona das pessoas em situação de rua. Bom, e no Brasil, né, aquela realidade é muito descrita para uma realidade europeia, mas no Brasil, a gente, que quando o Castel discute aquela vulnerabilização crescente, né, ele discute muito em função da crise dos estados de bem-estar social na Europa, que vai gerando aquela situação, né, aquela neoliberalização da economia e da política, em que vai crescendo essa situação de desemprego estrutural devido a essa política de austeridade econômica e redução de políticas sociais. E se lá eles têm uma queda ou uma crise dos estados de bem-estar social, no Brasil a gente não pode dizer que houve uma constituição plena, né? Ou seja, de um estado de bem-estar social. Nós caminhamos alguns anos na tentativa da constituição de um estado de bem-estar social. Nos últimos anos, conhecemos o SUS, que é uma política de bem-estar social, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social também, que é uma política de estado de bem-estar social, mas que não consegue se concretizar. Ele é sempre na corda bamba, né? Ele sempre veio numa corda bamba e agora a gente está realmente numa crise muito grande dessa orientação de bem-estar social, realmente conhecendo uma imposição neoliberal e de austeridade econômica muito grande. Então, o Brasil sempre a gente está conhecendo esses processos de exclusão, desfiliação de segmentos sociais nas regiões urbanas e rurais, e que tem origem desde no processo de industrialização aí do começo do século XX no país. E a pobreza nesse país, a gente percebe que tem condicionantes históricos sociais importantes e culturais, intrínsecos. Há uma sociedade que ela é, então, como eu disse lá em slide passado, uma sociedade pouco solidária, meritocrática, e que, então, ela tem, e que encontra a raiz dessa cultura, né, pouco solidária e meritocrática, numa cultura escravista, que há bem pouco tempo conseguiu fazer romper com essa cultura e com essa organização escravista de sociedade, mas perpetua relações de imensa desigualdade social e ainda de uma cultura escravista nas relações sociais da sociedade. Então, o que a gente vê é que essa cultura e a orientação política no país, as duas convergem para uma situação que acaba sendo produtora e reprodutora de desigualdades intensas no país. E essa desigualdade social impede um processo de democratização plena da sociedade brasileira. Então, o que a gente sempre vai conhecendo são grupos sociais em estado de apartação social. Ou seja, eles estão à parte, eles são reconhecidos por essa sociedade pouco solidária e meritocrática como não semelhante, né? E vivendo um processo sempre de desumanização. E essa lógica aí, e sempre numa situação de privação coletiva. Então, o que a gente conhece é que no Brasil há uma relação intensa de pobreza, desses grupos, né, como da pessoa em situação de rua, de pobreza extrema, subalternidade, iniquidade, não acessibilidade, não representação pública, e isso se relacionando ainda com uma forte naturalização da pobreza. Ou seja, o que é essa naturalização da pobreza? É uma condição, vamos dizer, um processo pelo qual a incidência da pobreza ela é representada pelo mecanismo de aceitação da pobreza como fenômeno natural, tanto ao nível da sociedade, como às vezes até internalizada pela própria pessoa ou grupo que está em exclusão social.
Então, é dado como uma questão natural. Isso, ao ser internalizado, né, uma vez essa internalização dessas representações sociais dominantes pelo excluído, de que a existência de pobres é natural, acaba sendo entendida, e aí sim, essa coisa dessa cultura meritocrática, porque ela vai sendo imputada como decorrente de incompetências individuais, como se fossem problemas daquela pessoa que está ali na rua. Ela saiu para a rua porque ele é incompetente. Não tem determinantes sociais que está na produção dessa situação de rua. E a gente vê isso nos discursos de profissionais. Então, eu quero reproduzir aqui alguns discursos que eu ouvi muito. Então, da assistência social, por exemplo, é muito comum nos ambientes, inclusive em centros pop, você ouvir: ah, nada há que se fazer para ele. Ele é assim mesmo. Ele gosta de morar na rua. Eles não querem sair, eles querem ficar lá. O discurso mais urgente, mais próximo de quem foi? Da nossa primeira-dama estadual, da senhora Bia Dória, que reproduziu exatamente esse discurso muito frequente nos serviços de assistência social. Nos serviços de saúde, a gente vê muito esse discurso: ah, é por causa da cachaça, é por causa da pinga. Não tem jeito, esse daí só morrendo mesmo. A gente não, então, e eles mesmos falam: a gente não consegue largar a pinga, a gente não consegue largar a droga. Que é um discurso dos profissionais de saúde. Eles jogam tudo como se o problema de situação de rua fosse um problema de drogadição. E não, foi porque ele cedeu a droga, e nunca há uma determinação social, inclusive transgeracional, como eu já disse, que vai expulsando essas pessoas para a situação de rua. Esse discurso, tanto da assistência social quanto da saúde, ele é internalizado pelo excluído. E o que a gente percebe é que vai se operacionalizando nele uma forma de internalização cada vez mais crescente, que é uma forma dele se incluir. Quando ele reproduz esse discurso e fala: é porque eu não consigo largar, é porque eu sou assim mesmo. Quando ele repete e ele legitima esse discurso dos serviços de assistência e de saúde, ele consegue ser incluído na assistência social e nos serviços. E aí ele consegue atenção. Mas nesse momento ele assimila o estigma. Então, e aí os direitos são transformados em favores. Então, qual é o nosso desafio? Né? O desafio da atenção psicossocial e de estar olhando para esses determinantes sociais da saúde nessa população. Ou seja, nós temos que ter que lutar e que buscar políticas públicas voltadas para a cidadania plena, e não para a cidadania regulada, né? Aquela cidadania que vem de políticas compensatórias, que são exatamente políticas de um Estado neoliberal que compensa a pobreza e a desigualdade que produz. Mas a gente quer políticas públicas voltadas para cidadania plena, corrigir as injustiças com base na equidade. E isso significa o quê? Reconhecer, discutir, avaliar e deliberar sobre necessidades prioritárias. E isso é uma tarefa da sociedade civil, não é só dos serviços, tem que ser de todos. Isso inclui também uma cogestão pública, seja com a participação direta dos cidadãos nas deliberações de Estado e na governança política. Na articulação de áreas do conhecimento, ou seja, políticas intersetoriais, e ampliar as políticas de transferência de renda. E aí, acesso à educação, qualidade ao mercado de trabalho, isso daí é muito importante. A ação política sobre as iniquidades em saúde, isso é muito importante, ou seja, a gente olhar os programas específicos para populações desfavorecidas, fechar as lacunas de saúde entre os grupos em situação mais desfavorecida e abordar o gradiente social de toda a população. E sempre ter essa abordagem consistente, baseada na equidade.
Aqui nós temos uma representação dessas ações, né, olhando a globalização, as políticas macroeconômicas, as políticas em um nível médio, que é na comunidade, e até as pessoas e indivíduos. E aí olhar que é tão importante ações intersetoriais, com a participação e empoderamento social, isso é extremamente importante no enfrentamento, né? Então, tanto nas políticas sociais, estratificação, na exposição desses grupos às condições ruins, né, ambientais, e também políticas para reduzir essas vulnerabilidades e essas consequências das iniquidades. Então, e a universidade, né? Perguntamos, qual é o nosso papel? Então, aqui eu queria apresentar, então, o projeto Pontes, do qual eu sou coordenadora, tá? Que é um projeto apoiado pelo programa Aprender na Comunidade, da Pró-Reitoria de Graduação. Ele atua como uma equipe de consultório na rua, mas após a pandemia, eles têm atuado como coordenador de 8 equipes de voluntariado, envolvendo alunos da USP e alunos de outras instituições de ensino superior, e aí está atuando hoje com a distribuição de kits de higiene contra a Covid-19 e material de educação e saúde. E é tão importante que hoje os resultados, a gente tem estimado que o projeto tenha distribuído até o momento mais de 1.000 máscaras, 600 sacos de sabão, 270 kits de álcool em gel e sabonete líquido, além de materiais para higiene bucal. E também esses materiais de educação e saúde, acredita-se que cerca de 8.000 pessoas tenham sido atingidas por essas ações. Hoje, nós temos estudantes da FMLP, Medicina e Terapia Ocupacional, Odontologia, aqui da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Psicologia, estudantes de pós-graduação, da Residência Multiprofissional da Faculdade de Medicina, e nós estamos muito ansiosos pela inserção de voluntários da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Estamos esperando ansiosamente, queremos fazer esse convite aqui de forma, formalmente a vocês, já chamando vocês. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Aqui mostrando, encerrando então, se eu já falei muito demais, peço desculpa, mas é que é muita coisa para falar. Aqui eu quero trazer um material que a residente multiprofissional da terapia ocupacional desenvolveu com o pessoal na Cava do Bosque, que está em isolamento social. Foi uma oficina, né, baseada aqui muito no mapa corporal, com narrativas do sofrimento, daquilo que eles vêm passando, né, e muito importante, o que é uma forma de dar voz e expressão a essas pessoas, para eles poderem dizer o que sentem. Aqui, algumas frases muito significativas, ao meu ver, e principalmente essa que eu quero ler para vocês. Olhe para mim, eu existo em algum lugar. Eu estarei mesmo embaixo das pontes. Então, aqui é o nosso voluntariado, uma parte dele, um dos grupos, né? E aqui nós temos o pessoal aí, e eu também, convidando vocês a integrar esse voluntariado junto com Pontes, e depois continuar integrando o projeto, junto com a gente, a inserção da Escola de Enfermagem, que é muito importante para nós. Sejam bem-vindas e sejam muito bem-vindos ao projeto, é um convite pessoal. E aqui são as nossas referências utilizadas. E aqui o meu e-mail que fica disponível, depois eu posso deixar para o pessoal. Gente, muito obrigada, então, e aí eu... abro, então, para vocês. Obrigado, professora. Nós agradecemos a excelente explanação.
E agora, caso tiver alguma pergunta, pedimos a todos que enviem no chat, ou até mesmo possa abrir o microfone e fazer diretamente para a professora, se sentir à vontade também. Eu primeiro quero cumprimentar a professora Regina pela excelente explanação, né? Ela traz com bastante profundidade e consistência, né, o referencial teórico dos determinantes sociais e também, né, de uma maneira bastante significativa, né, a ocorrência, né, da situação de vulnerabilidade das pessoas em situação de rua. Parabéns, Regina, você traz aqui fatores, assim, você debruça no referencial e vai além, cruzando, intercalando, dialogando com outros referenciais, né? Gostei muito do referencial quando você fala da integração, da assistência e da desfiliação, onde essas populações em situação de rua, elas se situam. Isso é extremamente relevante para nós, né, da área da saúde, compreender a força desses determinantes e quanto é importante a produção de um cuidado, né, dimensionado, equacionado para esses determinantes, né? Então, você toca em aspectos muito caros para nós, né, aí você traz a responsabilidade nossa enquanto sociedade, a responsabilidade nossa enquanto pesquisadores, a responsabilidade nossa enquanto universidade, né? E eu acho extremamente relevante e importante. Você trouxe 3 aspectos relevantes quando você traz sobre as características da nossa cultura, da cultura brasileira. 3 aspectos você toca. Você traz de uma sociedade pouco solidária, meritocrática e com um traço importante da escravatista, né? E que se perpetua isso nas relações sociais. Então, ao compreender isso, né, e sabendo da importância de modificar esse cenário, como que nós podemos fazer ou nos articular para a ruptura, né, alguns valores que estão cristalizados, que é a questão da solidariedade, da cooperação, da coesão social. Como trabalhar? Porque a partir do momento que você empodera uma sociedade, você organiza essa sociedade, você tem ações mais assertivas, mais impactantes no sentido de reversão dessa situação dramática que você traz nos seus estudos. Então, a minha pergunta é como trabalhar com quem está vindo aí, profissionais com a sociedade, para que eu sei que a cultura ela não muda da noite para o dia, né? É um processo que depende de muito investimento, mas talvez ajude a gente a pensar para onde a gente tem que ir, que tipo de investimento. Nós que temos aí alunos, né, alunos que estão nos diferentes níveis da graduação, da pós-graduação, e eu gostaria de escutar um pouco você sobre esses elementos, inclusive quando você traz, né, da cidadania plena e não daquela cidadania compensatória, quer dizer, como que nós vamos trabalhar para que a gente consiga mudar essa realidade? Obrigada, Ricardo, pela pergunta, extremamente instigante. Eu agradeço, então, pela pergunta. Eu acredito que, como você disse, a mudança de uma cultura, ela é muito lenta, muito gradual, muito lenta, e ela exige um esforço muito grande de atuação da sociedade, dos setores que se preocupam no sentido de terem ações realmente concretas e bem pontuais para essa questão. Eu vejo 3 pontos essenciais. Claro que não são os únicos,
mas eu acho que são 3 pontos que incluem outros, né, uma rede de outras ações, de outras iniciativas. A primeira delas é a educação. Nós temos que, primeiro, nós temos que, pela educação que eu vejo que isso pode mudar. Por exemplo, quando você vê, quando você percebe qual é o conteúdo que é ensinado nas escolas, né, na educação básica hoje, sobre a história do Brasil, como ela vem contada, como que pode ser colocada isso para as crianças e adolescentes e jovens que virão, essa cultura e que ela deve ser transformada. Como é que vem sendo? Então, eu vejo que o primeiro passo para mudar seria através e via a educação. Nós temos que criar uma educação que se apoie na noção de equidade social, que se preocupe nessa questão e que conduza as suas práticas no sentido sempre de um raciocínio ou de uma reflexão crítica, no sentido da superação das desigualdades sociais, do estigma, dos preconceitos, das discriminações de grupos, e inclusive nessa reflexão sociohistórica, né, de como que isso foi sendo gerado. E então eu vejo que a educação é uma da importância disso, né? E também da educação como um meio de conseguir uma via de ter acesso a essa cidadania plena. Então, por aí, quanto mais pessoas, grupos e populações você acessa a educação de qualidade, mais você tem uma sociedade civil mais coesa, mais atuante e que tem um empoderamento maior no sentido de poder estar superando essas desigualdades, né, essas vulnerabilidades. O outro caminho são os movimentos sociais. Né? Como que a gente faz, então, para superar uma sociedade pouco solidária e com um valor meritocrático tão profundo, né? Vitimiza, que na verdade, retira, né, os acessos a vários grupos sociais, porque monopolizam as oportunidades. Então, eu vejo que, a partir daí, nós temos uma tarefa, eu acho que esses movimentos têm uma tarefa muito importante, e aí eu vejo que um papel muito grande que diz respeito a nós, aos cientistas, né, à ciência, que é trazer e dar acesso às pessoas desses grupos para virem fazer pesquisa, para poderem concretizar estudos sobre isso, para entender as raízes desses estudos, para, inclusive, que possam vir mais estudos, por exemplo, que possam atuar nessas comunidades, ou seja, que tenham uma metodologia baseada nas comunidades, que sejam pesquisas em ação, ou seja, que tenha uma metodologia que pode ser também transformativa. Então, eu acho que por exemplo, hoje, e no movimento contrário do que a CAPES vem fazendo, mas abrir cada vez mais e favorecer cada vez mais o acesso à pós-graduação e a produção de estudos e pesquisa que vão no sentido de procurar entender essa constituição social brasileira. É assim que eu vejo. Professora, nós gostaríamos de agradecer a sua presença no dia de hoje. Nós não temos mais perguntas. Temos muitos elogios aqui no nosso chat. Acho que a senhora pode ter acompanhado também. Eu queria só fazer um destacamento. Ela provocou a escola de enfermagem
Eu estou vendo aqui que o Pedro, como está aqui na audiência, viu, Pedro? Eu falo que a Liga de Tuberculose, ela pode se articular ao projeto Pontes, e eu já estava falando isso para a Camila, né, da importância dessa articulação, e também da extensão, né, Pedro? Eu queria até depois escutar o Pedro, a gente pode programar um outro encontro, porque como ela nos provocou, a gente tem que trazer uma resposta para ela, talvez não bem delineado agora, mas a gente tem que pensar seguramente na importância do envolvimento da enfermagem num projeto de grande envergadura social, né? Então, só assim, fortalecendo a fala do professor Ricardo, eu fiz mesmo uma provocação, e eu vejo duas possibilidades, né? Tanto estudantes e a própria Liga da Tuberculose virem integrar. A Camila pôs aí no chat que ela já participou de algumas ações do Pontes, né, e assim, mas eu acho que quanto mais estudantes, de uma forma mais estruturada, possam se inserir junto com a gente, e aí eu também quero sugerir, né, e aproveitar a presença do professor Pedro Palha e do professor Ricardo, que pode ser feito também um processo parecido com a Faculdade de Odontologia fez. Uma docente também submeteu um projeto de extensão para bolsistas lá da Faculdade de Odontologia, para integrar o Pontes, entende? Um outro projeto de extensão, mas de forma intersetorial com a gente. Então, também instigar que algum docente também elabore um projeto de extensão, já mencionando aí nessa interseccionalidade com o Pontes. Também estamos abertos a essa intersecção. Muito obrigada aí, e eu vou fechar meu microfone para ouvi-los. Bom, posso falar? Por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer a Regina pela excelente palestra. É um tema assim bastante instigante, né? No momento atual, no contexto sociopolítico brasileiro. Então, tem referenciais com essa densidade para analisar as políticas, analisar os contextos, as práticas sanitárias, a assistência social, enfim, esse sistema de proteção social mais amplo se torna extremamente importante de ser incorporado nas pesquisas, no ensino e na extensão também, né? Então, acho que parabéns a Regina pela forma como você conduziu a tua palestra, bastante elucidativa, bastante clara, e trazendo mais para o campo também operacional de como é que acontece de você olhar para os determinantes sociais a partir das realidades instituídas, né, e a partir da situação de populações em situação de rua. Obviamente, assim, é bastante salutar que a enfermagem se incorpore em projetos dessa envergadura, né, como o projeto Pontes, e a gente pode, a partir da indução aí de grupos de pesquisa, né, a gente pode deixar a partir da indução de grupos de pesquisa, principalmente do grupo GeoTB, que eu acho que tem uma certa particularidade em relação à questão da aproximação de discutir temas que colocam as pessoas em situação de vulnerabilidade social, como no caso da tuberculose, né? E aí a gente tem interfaces importantes de trabalhos que trabalham com populações em situação de risco ou de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então, acho que é bem salutar, e eu acho que a gente tem que mobilizar, né? E eu estou aqui convidando o Ricardo e a professora Aline, que são os coordenadores do GeoTB, a fazer esse movimento aí de motivação para a gente incorporar o projeto Pontes. Também acho muito salutar a possibilidade de a gente ter algum projeto de extensão com essa envergadura também, que possa fazer uma interface mais interinstitucional ou entre unidades, né, que possa dar
também condições de alavancar aí os processos de extensão, né, e também de pesquisa, tá? E eu acho que nos colocamos abertos para isso, né? Eu queria também, Regina, aproveitar, o Ian estava fechando e eu fiquei angustiado aqui, porque eu queria conversar um pouquinho rápido com você sobre a questão de que esse conjunto de conceitos que você traz a partir dos determinantes sociais, que são os macros, intermediários, etc., né? Eles trazem uma convergência muito grande com a questão da classe social, né? De pertencimento à classe social. E classe social, por muitas vezes, temos sido negada dentro de um Estado mais neoliberal, né? Pela questão que a gente já sabe de cor e salteado, que a busca de um discurso mais hegemônico, de igualitário, né, ele nos torna competitivos de igual para igual em qualquer circunstância, né? E eu queria que você discutisse um pouco essa questão do pertencimento à classe social a partir dos determinantes sociais, né? Porque eu vi que você trouxe, por exemplo, exemplificando a questão do discurso mais recente, né, que a gente teve aí na mídia, que socializou bastante, articulando esse discurso com o processo de naturalização, né? Naturalização da pobreza, da marginalidade, enfim, da precariedade da vida humana, né? E eu queria que você também pensasse que eu estou pensando, né, e por isso que eu estou chamando eu gostaria que eu ouvisse você, que esse discurso também, ele pertence a uma classe social, né? E, portanto, ele coloca as diferenciações aí entre quem detém os meios e quem não detém os meios, né? E eu queria te ouvir um pouco isso em relação a isso, né? E uma outra questão, rapidinho também, como que você pensa as políticas compensatórias, né? Porque elas podem ser universalistas, né? Então elas podem dar o sentido mais da busca da justiça social, da integração, da compensação mais positiva, como a gente chama em saúde na política pública, como discriminação positiva, né? Da política compensatória focalista, né? Que aí de fato ela não traz a perspectiva da universalidade. Então, essas duas discussões, mas é mais para fomentar um pouco a discussão, né? Muito obrigado, viu, Regina? Obrigado, Ricardo, ao grupo que organizou essa excelente palestra. Muito obrigada, professor Pedro Prada, pelas questões. Com relação à primeira questão, a questão desse modelo, né, da OMS, ele foi, inclusive, criticado por alguns outros modelos por enfatizar demais a questão da estratificação socioeconômica na questão da geração das desigualdades sociais em detrimento de fatores mais psicossociais, que também interferem, tem um grande processo de interferência na questão dos fatores e dos resultados em saúde, né? Entretanto, eu acredito até que esse modelo, ele tem uma ênfase, sim, na questão da estratificação socioeconômica como decorrente do tipo de estrutura social que a sociedade escolhe ou vem a desenvolver. Por exemplo, de forma que é o governo que escolhe, quais as macropolíticas que formula e implementa, quais as políticas públicas, ou seja, essa forma que a sociedade se estrutura, sociopoliticamente e economicamente, que vai estar gerando essa estratificação socioeconômica. E como decorrência disso, essa sociedade estratificada, ela tende a ter uma estratificação uma estratificação maior, e quanto mais essas orientações
sociopolíticas e econômicas sejam voltadas para a questão, para uma orientação de austeridade, com redução das políticas sociais. Ou seja, aí você tem uma estratificação que você vai ter um fosso entre as classes sociais, ou seja, entre setores sociais que têm poder econômico e que têm acesso a recursos mais do que outras classes que não têm acesso ao recurso devido a não acesso aos recursos econômicos. Eu acho que isso é realmente uma coisa importante nesse modelo. Eu acho que é bastante enfatizado, então, eu acredito que essa diferenciação, essa estratificação de classes, ela é determinada, e esse distanciamento entre uma classe que detém mais poder econômico de uma que detém menos, ela é maior quanto mais a política neoliberal de austeridade econômica e de redução de políticas sociais também aumenta. Quanto mais sólida são as políticas de redução de proteção social, mais você tem a distanciamento entre a classe social mais abastada e a classe social menos, e aí as várias estratificações, ou seja, isso a gente tem esse fosso. Entretanto, essa estrutura social, ela não acontece de uma forma apenas no desenho, ou seja, ela não é apenas uma arquitetura ou uma estrutura, ela depende de uma ideologia, ela depende de tentar se colocar para a sociedade como um todo, como algo que é natural, ou seja, que tem que ser desse jeito, como se fosse um direito natural daqueles que têm os recursos econômicos, como se isso fosse uma coisa natural. Ser ricos porque eles lutaram mais, ou porque eles trabalharam mais, ou porque eles têm o direito de ter mais propriedades ou de ter mais recursos econômicos. E essa ideologia, então, ela naturaliza ou ela individualiza o problema da pobreza ou o problema de se ter poucos recursos econômicos. Você não tem recursos econômicos porque você é incapaz, ou porque você é incapaz, ou porque você é negligente, ou porque você... Então, ou seja, ela não tem uma estrutura social apenas arquitetonicamente, ela se fundamenta através de uma ideologia que vai fundamentando uma cultura, né? Uma cultura que vai naturalizando essas desigualdades de um ponto de vista como se fosse um direito natural. Então, o rico, ele é rico, ele merece ser rico, porque ele lutou por isso, e o pobre merece ser pobre, porque ou ele é negligente ou ele é incapaz. Então, individualizando o problema e assim, impedindo de enxergar os determinantes sociais históricos que estão na base da produção das desigualdades sociais, ou das desigualdades de classe, ou das desigualdades entre grupos sociais mais empoderados ou menos empoderados. Então, eu vejo que essa costura, né, ela é feita muito através da questão ideológica, né, que faz com que até os setores mais empobrecidos, né, menos abonados, que eles que não têm os recursos econômicos, eles internalizem e comecem e mantenham uma relação de subalternidade. Existe uma relação de subalternidade, né? Então, é assim que eu vejo, que esse discurso de naturalização é um discurso que está na base dessa operação ideológica que vai costurando aí essa relação, né, de naturalização dessas imensas desigualdades entre classes ou de desigualdades sociais. Né? Regina, o Pedro também fez uma pergunta, só para acho que tem que trazer, sobre as políticas compensatórias. O que você pensa? Eu vou entrar agora. Então, entrando nessa questão das políticas compensatórias, o que a gente entende é que quando você, dentro do Brasil, de outros países também, mas no Brasil, devido a essa forte
cultura meritocrática, o que nós vemos é uma cidadania que ela não é plena, ela é imediata, né? Ou seja, você tem alguns que se reconhecem totalmente o seu poder de cidadania, todos os seus direitos, e outros grupos sociais com uma cidadania regulada. E é essa diferença que eu faço, né, entre lutar pela cidadania plena desses grupos sociais, ou seja, de que eles têm direitos, e esses direitos não são favores, eles são direitos sociais garantidos. Realmente, nessas políticas compensatórias, quando a gente fala em políticas que geram, que vão em busca de uma cidadania plena, versus políticas que sejam políticas compensatórias. Quando eu falo em compensatórias, eu falo naquelas políticas que são características de um Estado neoliberal, que elas vêm para compensar um desgaste muito grande, ou aquela imposição, ou as perdas, né, imensas econômicas de grupos que vão entrando e cada vez mais em processo de vulnerabilidade social. Eu vejo como políticas compensatórias, mas que não resolvem e que não vão em direção a uma cidadania plena. Como, por exemplo, isso era muito comum na ditadura militar. Por exemplo, a política do banco, da habitação naquele momento, as políticas de criação do menor, né, do bem-estar do menor, eram políticas compensatórias, talvez dentro dessa visão, como você separou, ou universalistas ou focalistas, né, aquelas que focalizam num determinado, mas é muito mais, quando eu uso isso no compensatório, eu uso muito mais no sentido de políticas compensatórias que é para compensar, mas que não, pelo contrário, elas acabam tirando de perspectiva a diferenciação entre grupos sociais com direitos sociais plenos e grupos sociais que vão perdendo esses direitos de uma forma plena. Não sei aí se eu consegui responder o referencial que eu vou partindo um pouco aí da... Alguém tem mais alguma colocação para fazer para nossa palestrante? Fiquem à vontade, pessoal. Oi, Ian. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Boa noite para todos. Regina, é um prazer te ouvir, é uma verdadeira aula, tá? Aqui é a Gisele, estou falando aqui de Belo Horizonte. Prazer ver você, Ricardo e Pedro e todos os outros. Vi que uns alunos meus entraram também. É um prazer ouvir a Regina, é um prazer estar aqui. Regina, eu fiz até uma pergunta aí no site, porque o que me angustia, eu que como você trabalho com essa área, tenho um trabalho de extensão aqui, hoje eu tenho alunos da enfermagem e da nutrição, e a ideia é expandir, convido alunos da odontologia, e a ideia é expandir, mas o que eu vejo na prática é que o atendimento para a população em situação de rua fica muito restrito à equipe que é voltada para a população de rua, ao profissional específico lá do consultório para a população de rua. Eu queria ouvir de você se você tem trabalhado com isso em suas pesquisas e o que você pensa que a gente pode fazer dentro dos nossos projetos de extensão para fortalecer o trabalho intersetorial e interprofissional em prol da população em situação de rua. Muito obrigada. Obrigada, Gisele, é um prazer reencontrá-la. E muito obrigada pela sua questão. Realmente, esse problema da interdisciplinaridade e da intersetorialidade, ele é muito grave, né? E aqui em Ribeirão Preto, ele é muito agudo, porque quando nós iniciamos um trabalho com população em situação de rua, através de pesquisas, onde a gente começou aí já várias pesquisas que a gente vem coordenando ou desenvolvendo diretamente,
a gente começou a perceber que do setor saúde existia nada, quase nada, quando a gente começou. Porque existe uma compreensão aqui no município de que a responsabilidade sobre a população em situação de rua é da assistência social. Então, era interessante que, quando a gente começou esse projeto Pontes, que a gente ia conversar na Secretaria da Saúde, porque não existe um consultório de rua em Ribeirão Preto. Nós atuamos como uma equipe que atua na metodologia de consultório na rua, entretanto, nós não temos um consultório na rua dentro do qual a gente pode atuar de forma colaborativa, ou seja, até levando como estágio, né, mas a gente não tem. Então, a gente não atua realmente como... Nós temos uma equipe que é coordenada a partir do Centro de Referência em Doenças Infecciosas aqui, que eles atuam também com uma metodologia semelhante ao consultório na rua, entretanto, eles não recebem, porque não estão institucionalmente organizados e não recebem do Ministério e tampouco da Secretaria, não é repassado, porque eles não são reconhecidos institucionalmente como consultório na rua, mas apenas como equipe de triagem. Então, embora a gente atue, às vezes, em intersecção com a Cristina Francelin, que lidera essas equipes, a gente vê que nós não temos realmente um consultório na rua numa cidade tão grande como de Ribeirão Preto, que teria que ter pelo menos uns 2 a 3 consultórios na rua. E aí, a gente vê São Carlos, por exemplo, que tem uma equipe excelente, que já veio aqui com a gente, já se reuniram conosco. O projeto Pontos foi a São Carlos, teve a oportunidade de conhecer uma equipe lá muito estruturada, muito interessante, e aqui não. E aí a gente percebe que existia, na concepção do setor saúde, uma noção de que não era responsabilidade, e que era tudo. E, inclusive, havia uma resistência muito grande em receber as populações de rua no serviço de saúde, como eu até mostrei aí algumas manifestações bastante preconceituosas, de maus tratos e etc. O projeto Pontes foi realmente foi... Ele abriu espaço para que a Secretaria de Saúde começasse a pensar em programas específicos, e agora, de tanto a gente conseguir fazer essa intersecção, foi montado um comitê intersetorial, que tem de atenção à pessoa em saúde, a pessoa em situação de rua. Então, tem o pessoal da saúde, tem da assistência social, tem do setor jurídico, meio ambiente, então tem vários setores que nós estamos nos reunindo, e o Pontes é um participante, né, já reconhecido nesse comitê, porque a gente veio atuando nesse sentido de fazer essa costura com as secretarias, principalmente com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Assistência Social, no sentido de falar, olha, não tem cabimento, né, o Centro Pop e o CAPS-AD nem se conversarem, ou não ter uma política específica, né, no município de saúde, ou políticas intersetoriais, aí, tanto que unissem assistência social e saúde. A gente vem construindo, é muito difícil, porque a gente tem uma cultura de gestão pública ainda extremamente fragmentada, que intersetorializar, por exemplo, você ter programas e políticas intersetoriais, envolve você também fazer compartilhamento de poder. Compartilhamento de quem que vai financiar, quem que vai coordenar. Então, isso tudo, a nossa cultura de gestão pública ainda é muito engessada, né? E ainda ela está muito dentro dessa setorizada, fragmentada, porque ela tem medo de perder esses pequenos poderes setorizados. E quando você faz a intersetorialidade, esses poderes setorizados, eles tendem a ter que se contribuir mais, né? Então, isso daí tem resistências de todos os setores. É uma coisa muito difícil, né? Então, na prática, a gente
faz costuras mesmo, a gente convida, faz curso, faz evento, né? O Pontos faz muito evento, convidando um lado, um outro, para tentar fazer essa costura intersetorial. E dentro da USP, a nossa preocupação é fazer essa transdisciplinaridade. Então, hoje tem medicina, TO, psicologia, odontologia, sabemos que vamos ter enfermagem, e vamos aí abrindo para mais curso, pedagogia, e aí por diante, né? Eu acho, educação, né? O pessoal da educação, música, por que não? Sei lá, eu acho que quanto mais essa transdisciplinaridade, mais a gente vai conseguir, né? Então, eu acho que é na costura mesmo, assim, na batalha. Nós, da Liga, pelo avançar da hora, pessoal, foi uma discussão muito calorosa. Nós queríamos agradecer a presença de todos aqui que estiveram com a gente nessa noite de discussões com a professora Regina. Acho que foi muito proveitoso para todos. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um e nos vemos em breve. Siga nossas redes sociais para ficarem atentos aos próximos eventos da Liga. Mais uma vez, muito obrigado, professora Regina. Foi um prazer tê-la conosco no dia de hoje. Eu que agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite.